aqui no primeiro episódio, no primeiro capítulo, né? No primeiro vídeo do canal do Manual do Colecionador. Eu sou o Flávio Gabriel e estou aqui para dar para vocês mais esclarecimentos, dúvidas, explicações, terminologias, regras ou possíveis padrões que existem no mundo do colecionismo de videogames, né? Eu mesmo sou um colecionador, né? Qual a minha principal coleção é o Nintendo 64, no qual eu tenho o full set mundial, 388 fitas lançadas no mundo do Nintendo 64. Eu tenho todas elas, originais, tal, bonitinhas guardadas aqui. E também tenho uma coleção de mais ou menos umas outras 13 plataformas aí, que talvez no decorrer dos vídeos eu comente alguma coisa sobre elas e tal, mas no momento principal é sempre falar mais sobre o colecionismo em si, não muito somente sobre a minha coleção, que são coisas aí que no decorrer dos próximos vídeos vocês vão acabar vendo também, tá bom? Hoje, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês um pouco a questão das terminologias, sobre a questão de padrão de jogos. O que significa isso? Os tipos de colecionadores e os tipos de coleções. Digamos, como é a forma de colecionar? Temos pessoas que colecionam jogos completos, temos pessoas que colecionam jogos físicos, tem pessoas que colecionam jogos digitais, que aí também muita gente fala que também não é coleção, né? Por diga-se de passagem, né? Mas o importante é tentar entender um pouco mais ou menos o que é mais ou menos cada coisa e o que significa cada coisa, né? Por exemplo, o padrão mais simples hoje de colecionismo, ainda mais nos colecionadores de fitas, né? Fitas de videogame, aí entra Super Nintendo, Nintendo 8 bits, Master System, Mega Drive, Nintendo 64, que foi o último videogame com fitas, né? Há quem considere também o Switch um videogame de fita, porque ele não é mídia, né? Ele é um cartuchinho, então é um tipo de fita, pode-se dizer assim, mas totalmente diferente dos padrões antigos, né? Mas dentro dessas coleções, uma das coleções mais convencionais, dentro dos colecionadores principalmente de fitas de videogame, é o padrão chamado loose. Loose é quando um jogo, ou o colecionador no caso, só tem o jogo em si. Como assim o jogo em si? O jogo cru, como esse, por exemplo. Essa fita aqui do Star Fox, do Nintendo 64. Essa aqui é um jogo, essa aqui na minha coleção é um jogo loose. O que se caracteriza um jogo loose? É um jogo que não tem a caixa, não tem o manual. E nesse caso ele é considerado um jogo que só tem ele liso, só ele solto, né? Ah, Flávio, mas e como funciona a questão dos jogos de CD? Também tem gente que tem coleção deles loose, como é que funciona? Nesse caso é um pouco mais difícil, né? Alguém colecionar jogos em CD loose, porque é muito mais fácil ter o jogo com a case, né? Que a gente fala que é a capinha. Neste caso, por exemplo, como esse jogo aqui, que é um jogo do GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3, daí em diante, geralmente o jogo vai vir dentro da caixa. Há quem pegue o jogo solto, né? Que seria esse modelo aqui solto, e considerasse também uma possibilidade de colecioná-lo. Por quê? Porque às vezes ele encontra só esse jogo à venda, o jogo só nessa situação assim está mais barato, o cara só quer para jogar, ele compra. Nesse caso é caracterizado o jogo loose se for só um CD. Se não tiver a capinha, não tiver manual, aí ele no caso é um jogo loose, só vem o jogo solto, mais nada, tá? Aí qual seria o próximo passo? No caso, o jogo CIB, C-I-B, CIB, que vem do inglês Complete in Box, né? Que seria o completo na caixa. Aí, como seria um padrão? Baseado, por exemplo, no padrão do Nintendo 64, seria um jogo como esse. Esse jogo aqui, Desha Dengo, um jogo japonês, exclusivo japonês, de simulador de trem, do Nintendo 64. Esse jogo, ele está completo na caixa. Ele é um jogo CIB. E tem pessoas que só colecionam jogos nesse padrão. Aí qual que é a diferença? Ele vem dentro da caixinha, certo? Que no caso, pra vocês saberem também, isso aqui é o berço da fita, né? A gente chama de berço. E na maior parte deles vem com folhetos e manuais. Tem quem considere já uma coleção CIB só o fato de ter a caixa, o berço e o manual, certo? Mas para outros, eles consideram realmente CIB se tiver exatamente tudo que veio dentro da caixa.
Então, nesse caso, esse é 100% FIB, vamos dizer assim, porque além do manual, que também está aqui, ele tem o folheto, certo? E tem o cartão resposta, que é um padrão da Nintendo e de outros também videogames, consoles da época que faziam jogos assim, né? E com um cartãozinho de resposta, de correio e tal, e um ou outro folheto, dependendo do jogo, tá? Então, para alguns, SIB é só esses 3. Tá assim, é SIB. Para outros, eles consideram SIB, mas não um SIB completo, né? Vamos dizer assim, se não tiver os folhetos que complementam o jogo, né? Geralmente, jogos assim, completos mesmo, você só vai encontrar na mão de colecionador ou se tiver lacrado. Por quê? Porque raramente as pessoas, quando compravam jogos, mesmo comprando na loja, e comprando na loja da época, com certeza eles viriam completos, muitas vezes eles não guardavam os folhetos, né? Muitas vezes não guardavam os manuais, muitas vezes muito menos guardavam as caixas, né? Então era mais difícil mesmo. Agora, quando você chega do padrão do Sega Saturn, Dreamcast, PlayStation para cima, como eu falei para vocês, é muito difícil não vir o jogo dentro de uma capinha dessa, porque aí o que acontece? Por não ser uma fita como essa, que muita gente guardava em caixa de sapato, guardava nos armários, guardava sei lá onde, uma mídia ela tem uma situação muito mais arriscada, porque ela risca, ela pode mofar, ela pode estragar, entre outras coisas. Então dificilmente a pessoa não guardava a fita na própria embalagem dela. E essa embalagem aqui, que muita gente chama de capinha, chama case, tá? É a case do jogo. E o que está em volta, do lado de fora, é o encarte, no caso, ou a capa, se alguém quiser chamar de capa, tá? Também. Nesse caso, o que era mais raro? Você ter o jogo com o manual. Nesse caso, esse jogo está com o manual. Eu posso dizer que esse jogo é SIB? Posso. Porque ele tem o manual, tem a capa, tem a mídia, tem o jogo, certo? Dentro daqueles padrões dos mais exigentes, pode ser que reclame por talvez não ter um outro manual, alguma coisa, mas para o padrão básico ele pode ser considerado SIB, certo? Só que aí para esses tipos de jogos em diante, aí o mais difícil era ter o manual. Muitas vezes se jogavam fora, se perdia, as pessoas não estavam nem aí, né? Então esse é um padrão SIB no caso para mídias, né? Para as fitas geralmente é algo mais difícil, porque tem embalagem de papelão, tem um alberço, entre outras coisas mais, que muita gente não guarda, né? Certo? Esse jogo aqui é de 2002 para 2003. Esse jogo aqui acho que é de 98, se eu não me lembro, se eu não me engano bem. Se eu me lembro bem, é de 98. E tá nesse estado, né? Esse aqui eu comprei direto do Japão. Certo? Aí tem mais 2 padrões de colecionismo. Além do Luzi, além do SIB, tem também os que colecionam jogos lacrados. E os bundles, que eu já vou explicar o que é o bundle. O lacrado é prático, é simplesmente um jogo que você comprou e você não tirou do lacre. O único que eu tenho, um dos poucos que eu tenho lacrados hoje, é esse aqui do Senna, que é recente, do Horizon Chase, certo? Esse aqui é um jogo que é uma DLC do Horizon Chase Turbo, que por sinal é um jogo brasileiro muito bom, que não é um preço caro e tal. Hoje você pega um jogo usado desse a 40, 50 reais. Essa é a versão que saiu mais recente. Na Amazon eu paguei 80 reais nessa versão. Comprei 2, porque uma eu botei pra jogar e outra eu vou guardar de recordação, porque eu amo tudo que tem a ver com Senna, cara. Então, esse aqui eu vou guardar com carinho. E temos pessoas que têm coleção de lacrados, e alguns fazem como eu faço, compram 2, tem um pra jogar e outro pra guardar. Muitos não, só tem o lacrado mesmo, gosto de colecionar tudo lacrado, ou talvez por preciosismo, ou por questão de valorização no futuro, para venda futura, aí vai de cada um, mas tem quem colecione os jogos lacrados. E o que seria um bundle? Bundle é quando vem algo a mais, no caso, o que é um SIB? SIB, padrão básico, como eu falei para vocês, manual, folhetos, jogo, caixa e tudo mais. Agora um bundle é geralmente quando ele vem com algo a mais, um item especial, um item exclusivo, algo complementar, que muitas vezes pode ser vendido separado e muitas vezes não. Nesse caso, o exemplo que eu vou dar de bundle é o exemplo do próprio jogo que eu mostrei para vocês, o SIB, que esse aqui é o bundle do Deixa Dengo. Qual que é a diferença, Flávio, desse daqui para esse aqui? Primeiro, esse veio dentro desse, ele compõe esse bundle. Esse bundle, o que ele tem de adicional? Ele vem com um microfone, né?
Então, esse simulador de trem, você é um maquinista de trem, que além de controlar ter o controle, né, de um simulador de trem, que é esse controle aqui, ó, que eu também tenho na caixa. Você vem esse bundle com o microfone, para você avisar quantas pessoas tem que descer do trem, avisar qual estação que chegou e tudo mais. O microfone é essa peça aqui, ó. Então, dentro desse bundle, que é o Dash Go com o microfone, vem esse jogo Cibi completo, né? Obviamente. E também vem os folhetos e manuais dele. Tem mais os papeizinhos aqui. Olha que legal. A foto do maquinista aqui, ó. Que legal. Esse aqui já é um encarte, falando sobre todas as cidades que você vai passar, mostrando os comandos. Cara, muito bacana. E esse aqui só vem no bundle, não vem dentro da caixinha do jogo, tá? Do Cibi. E óbvio, vem o microfone com encaixe. O microfone, como vocês podem ver aqui. E esse aqui é o plug do microfone que você tem que encaixar para encaixar o microfone no controle, tá? Na verdade, você conecta, ele tem o conector do controle no microfone. Beleza, deixa eu apertar aqui. E você usa o headset na cabeça, né? Certinho. Aí tem pessoas que colecionam este tipo de jogos. O cara quer colecionar aquele que vem com um brinde a mais, que vem com um acessório específico, padrão. E aí tem quem colecione nesse padrão, o padrão dos bundles, né? E bundle não tem só para jogo, tem também para controle, tem também para próprio videogame. Você vê que são aqueles videogames que tem os videogames que já tem um desenho diferente, que ele já vem com uma marca do jogo. Eu, por exemplo, tenho um Play 4, que é o bundle do Call of Duty Black Ops 3. O controle é específico, o desenho do console é específico dele, né? Não é padrão. A caixa, ele tem por fora um fone, entre outras coisas mais. Então essas são as divisões iniciais dos perfis de colecionáveis, né? Como eu estava querendo explicar para vocês. Repetindo, esse é o jogo Lose. Aí temos o jogo Cibi, que nesse caso aí os dois, né, acompanham o Cibi e o bundle. Temos o jogo Lacrado. Temos também o jogo Cibi, só que no outro padrão, não de caixa, mas de mídia, com CD e capa. Lembrando que nesses casos, muitas vezes pode ter só a capa e o CD. Se não tiver o manual, não é Cibi, tá, gente? Aqui tá faltando alguma coisa, né? Complete box, completo na caixa, tem que estar completo com a caixa ou com a case, para se considerar Cibi, tá bom? E entre outras definições também, ainda tem definições de qualidade, que o pessoal chama de mint, quando está zero, né, 100%. Entre outros detalhes que também nos próximos episódios, aí, nos próximos vídeos eu comento com vocês também, tá? Mas fica aí o primeiro episódio, primeiras regrinhas aí que eu passo para vocês sobre a questão de colecionáveis, de tipos de coleção. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, quiserem acrescentar alguma informação, realmente o padrão um pouco mais amador por enquanto. Eu vou me especializar um pouco mais com a questão dos vídeos, qualidade, imagem, entre outras coisas mais. Mas entre tudo, nessa questão de estar aprendendo, eu prefiro ir aprendendo e fazendo, do que ficar tentando aprender e não soltar o vídeo nunca, né? Então acho que vamos fazendo aí, conforme for, vocês vão ver que vai melhorar de um vídeo para o outro, mas o mais importante é trazer conteúdo, informação e qualidade para vocês, tá bom? Eu também quero pedir para vocês seguirem meus Instagrams de coleção, certo? Eu tenho o Instagram, @Nintendo64Player1, e tem o Instagram mais recente, que é outro que eu estou buscando, o full set, nesse caso não mundial, mas full set americano de jogos, que é o Nintendo U, que é a minha segunda paixão. E esse eu fiz o Instagram, Nintendo U Player 2, TWO, 2, tá bom? No inglês, 2. Então é Nintendo 64 Player 1, Nintendo U Player 2 no Instagram. Siga lá, comente, dê uma
conferida no material que eu estou postando lá semanalmente, tá bom, galera? Agradeço muito pelas visualizações, agradeço muito aí para quem estiver acompanhando os vídeos. Lembro para vocês sempre que é um conteúdo que eu busco compartilhar informação, dividir minhas experiências e trazer o máximo que for possível de ideias, informações, tudo que eu aprendi nesses tempos aí de colecionador, eu quero compartilhar com vocês e quero aprender cada vez mais, tá bom, galera? Agradeço e por hoje é só.